A biblioteca da velha mansão dos Vance sempre fora meu santuário. Entre volumes empoeirados, descobri a perturbadora história da visão térmica espontânea. Relatos raros de pessoas cujos olhos pareciam emitir luz visível por breves e inexplicáveis momentos. A ciência da época descartava como histeria ou fraude, mas uma centelha de curiosidade acendeu em minha mente. Por que alguns organismos vivos emitiriam energia luminosa sem uma fonte externa óbvia? A ideia me assombrou, transformando-se em uma silenciosa obsessão. Abandonei meus estudos formais, consumido pela busca de replicar e entender esse fenômeno. Montei um laboratório no sótão abandonado da propriedade, isolando-me do mundo exterior. Noites se transformaram em dias enquanto eu experimentava com diferentes materiais bioluminescentes, tentando forçar uma manifestação similar em tecidos não vivos. Frustração era uma constante, mas a vaga promessa de desvendar um segredo biológico fundamental me impulsionava adiante. A família, outrora preocupada, agora apenas sussurrava sobre minha reclusão, sem compreender a febre científica que me consumia. Minha única companhia era o eco dos meus próprios pensamentos e a crescente pilha de experimentos falhos, cada um alimentando ainda mais minha determinação. Eu sabia que a resposta estava lá, espreitando nas sombras da biologia, esperando para ser trazida à luz. E eu, Elias Vance, seria o homem a fazê-lo, custasse o que custasse. Após inúmeras tentativas, uma noite aconteceu. Manipulando extratos de uma espécie rara de fungo bioluminescente e aplicando pulsos elétricos de baixa voltagem a uma amostra de tecido muscular bovino, testemunhei um brilho tênue, fugaz, mas inegável. Era uma pálida imitação da visão térmica, mas era real. A euforia tomou conta de mim. Finalmente, uma prova tangível da minha hipótese. Intensifiquei os experimentos, variando as combinações de substâncias e os parâmetros elétricos. O brilho se tornou mais forte, mais duradouro. Cheguei a adaptar lentes e um sistema rudimentar de projeção, conseguindo projetar breves e fantasmagóricas imagens luminosas a partir do tecido estimulado. A comunidade científica me chamaria de louco, charlatão talvez, mas eu sabia a verdade. Estava à beira de uma descoberta revolucionária, talvez até perigosa. Contudo, um detalhe perturbador começou a surgir. As amostras de tecido que exibiam a luminescência mais intensa também apresentavam sinais de rápida degeneração, uma espécie de combustão celular acelerada. Ignorava o alerta, focado no brilho, na manifestação visível do meu sucesso. E beleza espectral das projeções me cegava para as implicações biológicas. Minha obsessão havia construído uma lente através da qual eu só conseguia enxergar a confirmação da minha teoria, obscurecendo os potenciais riscos que se anunciavam. Necessidade de um espécime mais complexo se tornou evidente. Busquei replicar a visão térmica em um órgão sensorial mais próximo do humano. As primeiras tentativas foram frustrantes, mas gradualmente, ajustando as frequências elétricas e a composição química da solução nutritiva, consegui induzir um brilho constante e direcionado no globo ocular isolado. Era horripilante e fascinante ao mesmo tempo. Parecia olhar com uma luz fria e artificial. Minhas anotações se tornaram mais frenéticas, rabiscadas à luz de velas tarde da noite. O sono era um luxo raro, substituído pela urgência de avançar. Comecei a negligenciar minha própria saúde, alimentando-me irregularmente e vivendo em meio ao caos do laboratório. A linha entre a ciência e a insanidade começava a se esgarçar. Em um momento de ousadia imprudente, decidi levar o experimento adiante. Se conseguia induzir a emissão de luz, seria possível fazer o mesmo em um organismo vivo?
A ideia era eticamente questionável, eu sabia, mas a curiosidade insaciável havia silenciado qualquer resquício de bom senso. Eu estava obcecado demais para parar, para sequer considerar as possíveis consequências do meu experimento. A busca pela resposta havia se tornado mais importante do que qualquer outra coisa, inclusive a minha própria humanidade. O experimento final foi um desastre. Na busca por intensificar a luminescência e torná-la sustentável em um organismo vivo, um pequeno roedor, em meus cálculos iniciais, cometi um erro crucial no cálculo da voltagem. A reação foi imediata e violenta. Uma explosão de luz intensa e calor preencheu o laboratório, seguida por um silêncio sepulcral. Quando a fumaça se dissipou, encontrei o espécime carbonizado. Mas não era só isso. Havia algo mais. Algo terrivelmente errado comigo. Senti uma queimação lancinante nos olhos. Ao me olhar no espelho embaçado, vi. Meus próprios olhos irradiavam uma luz fria e espectral, pulsando erraticamente. Eu havia replicado a visão térmica espontânea, mas a um custo inimaginável. A degeneração celular que observei nas amostras de tecido agora estava ocorrendo em mim, consumindo-me por dentro. A luz que emanava de meus olhos não era um sinal de descoberta, mas sim um farol de minha ruína. Isolado em meu laboratório, observei meu corpo se deteriorar, enquanto meus olhos brilhavam cada vez mais intensamente, como duas brasas frias em um rosto em decomposição. Minha obsessão me levara além dos limites da ciência, para um reino de consequências sombrias e irreversíveis. A curiosidade que me impulsionara agora era a minha maldição, um legado luminoso e aterrador gravado em meus próprios olhos. Testemunhas silenciosas do meu experimento que deu terrivelmente errado. Se você gosta de histórias como essa, envolventes, sombrias, reais ou quase reais, não saia sem se inscrever no canal Top Fatos. Ative o sino. Deixe nos comentários. Você também é obcecado por algo ou não saberia dizer? Aqui, no Top Fatos, cada vídeo é uma porta para o inexplicável. Mas cuidado! Algumas portas, depois de abertas, nunca mais se fecham.